Durante a pandemia, vi um anúncio que piscava na tela do meu celular. Invista na vacina que cura 100% das doenças. Naquele momento, a ansiedade era um combustível barato e a esperança um produto em alta. Eu, como milhões de brasileiros, estava cansado de ouvir notícias, de hospitais lotados, de ver parentes perdidos e de sentir que o futuro estava escorregando pelos dedos. Quando a promessa apareceu, parecia um farol no nevoeiro, um investimento que não só multiplicava o dinheiro, mas ainda entregava a cura definitiva. Não demorou muito para que eu clicasse, fosse pela curiosidade ou pela necessidade de acreditar que, de alguma forma, eu poderia fazer a diferença. E ainda, sair no lucro. A campanha começou como um webinar ao vivo, apresentado por um doutor, André, que ostentava um jaleco impecável e diplomas falsos que brilhavam na tela. Ele falava com a voz de quem já tinha salvado vidas, descrevendo uma fórmula secreta, desenvolvida em laboratórios ultra-secretos na Europa. A promessa era simples. A empresa VaxLife iria lançar uma vacina universal, capaz de eliminar desde a gripe até doenças crônicas como diabetes e Alzheimer. E o melhor, quem investisse agora garantiria um retorno de 300% em menos de um ano, além de receber a primeira dose gratuitamente. O discurso misturava termos científicos reais, mRNA, anticorpos, ensaios clínicos, com frases de efeito que pareciam tiradas de um filme de ficção científica. Cada slide mostrava gráficos ascendentes, depoimentos de pacientes curados e, no final, um botão de investir agora. O processo de captação era tão bem orquestrado quanto a própria promessa. Primeiro enviavam um e-mail personalizado, usando o nome da pessoa e citando alguma informação que eles mesmos tinham coletado nas redes sociais. Olá, João! Vimos que você tem interesse em saúde e investimentos. Depois ofereciam um grupo exclusivo no WhatsApp, onde supostos investidores compartilhavam resultados fictícios. Ganhei R$12 mil em 30 dias e ainda recebi a primeira dose da vacina. O medo de ficar de fora, FOMO, era alimentado por mensagens que apareciam como notificações reais. Seu amigo Carlos acabou de investir R$5 mil e já recebeu a primeira dose. O número de participantes explodiu. Em poucos meses, a VaxLife alegava ter captado mais de R$250 milhões de centenas de milhares de brasileiros, todos ansiosos para colocar seu dinheiro em algo que prometia salvar o mundo e, ao mesmo tempo, enriquecer quem acreditasse. Mas como todo golpe bem estruturado, a fachada começou a rachar quando os investidores pediram os primeiros relatórios de progresso. O doutor André desapareceu de repente das transmissões ao vivo, alegando estar em missão internacional. O grupo de WhatsApp ficou cheio de mensagens automáticas. Aguardem a próxima fase. Estamos negociando com grandes farmacêuticas. Quando alguns tentaram entrar em contato direto, foram redirecionados para um número de telefone que sempre tocava a linha ocupada. O prazo de retorno prometido passou e os investidores começaram a perceber que, ao invés de receber a vacina, estavam vendo seu dinheiro desaparecer de contas bancárias. Muitos relataram que a VaxLife havia aberto contas em nome de empresas offshore e transferido os fundos para paraísos fiscais. As promessas de curas milagrosas eram, na verdade, um pano de fundo para um esquema de pirâmide financeira, onde os primeiros investidores eram pagos com o dinheiro dos que entravam depois. A investigação policial começou quando um grupo de vítimas se uniu em um fórum online, compartilhando provas de transferências, e-mails e prints de conversas. O Ministério Público recebeu dezenas de denúncias e, em pouco tempo, decretou a prisão preventiva dos fundadores da VaxLife, incluindo o misterioso Dr. André,
que mais tarde foi identificado como um ator contratado para dar credibilidade ao projeto. As autoridades descobriram que a empresa nunca havia registrado nenhum ensaio clínico, nem possuía patentes, nem sequer tinha um laboratório próprio. O dinheiro arrecadado foi usado para comprar carros de luxo, imóveis em bairros nobres e, curiosamente, um grande estoque de vacinas falsificadas que eram revendidas a clínicas de baixa renda com promessas de imunização barata. Quando a operação foi desmantelada, mais de 80% dos investidores ainda não tinham recebido nenhum reembolso. E as perdas individuais variavam de alguns milhares a centenas de milhares de reais. A sensação de ter sido enganado se mistura com outra: a culpa de ter acreditado em algo que parecia tão legítimo. Eu, que sempre me considerei cuidadoso com investimentos, percebi que a combinação de medo coletivo, esperança desesperada e a aparência de ciência pode ser a receita perfeita para um golpe. O que mais me assombra não é apenas o prejuízo financeiro, mas o fato de que, durante uma crise de saúde, alguém conseguiu transformar a vulnerabilidade das pessoas em lucro ilícito. Cada história de quem perdeu a poupança para pagar a primeira dose é um lembrete sombrio de que, quando a desinformação se disfarça de esperança, o dano pode ser muito maior que o valor monetário. Hoje, ao revisitar os documentos do caso, vejo que o esquema da VaxLife não foi um caso isolado. Ele segue a mesma lógica de outros golpes que surgiram em tempos de crise. Prometer uma solução milagrosa, usar linguagem técnica para ganhar confiança e, por fim, transformar a boa vontade das vítimas em um cofre de dinheiro ilícito. A lição que carrego é simples, porém poderosa. Quando algo parece bom demais para ser verdade, a primeira pergunta que devemos fazer não é quanto eu ganho, mas por que ninguém mais está falando sobre isso? Se a resposta for ninguém fala porque o golpe ainda está ativo, o perigo está à nossa frente, pronto para atacar o próximo, que, como eu, ainda busca um farol no meio da tempestade.